Olá, boa noite. Estamos esperando aqui o Instagram avisar todo mundo. Estamos aqui em nome do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nesse momento de luz, mais um momento que estamos reunidos. É muito bom estar aqui sempre para a gente fazer nossa oração, conhecer um pouquinho mais, aprendermos juntos. Esse é sempre uma via de mão dupla, a gente aprende um com o outro, por isso quem sentir à vontade, quiser colocar informações, quiser colocar comentários, nenhum de nós somos donos da verdade, estamos todos aprendendo junto aqui. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui fazendo uma oração inicial, lembrando que estamos aqui representando o Centro Espírita Caminho de Luz de Emmanuel. E vamos começar com a nossa oração, então, pedindo aos guardiões, aos anjos e mentores, protetores do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, que esteja sobre nós nessa conversa, que esteja nos protegendo, nos amparando, que tudo que for dito seja produtivo, que toque no nosso coração, que esteja sobre o nosso lar, sobre o amparo do nosso trabalho, aqueles irmãos que estão hoje em hospitais, que estejam com a proteção da equipe de mentores, aqueles que estão em presídios, aqueles que estão nos vícios, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, possa abençoar também a nossa família, nossos amigos, aqueles que estão necessitando do seu amparo, Pai. Que esse seja um momento abençoado para cada um de nós. Vamos começar aqui então o nosso estudo. Hoje nós vamos conversar sobre as causas e cura das aflições. Tema bem complexo, fácil e difícil, né? Primeiro fácil porque todos nós temos uma aflição. Quem de nós que não tem uma aflição? Um boleto a mais para pagar, uma dor em algum lugar do corpo, um relacionamento. Todos nós temos alguma aflição, algumas mais leves, que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, outras um pouco mais intensas e que nós estamos aqui para trabalhar, entender a forma, a origem, a causa, o que a gente pode fazer para que a gente possa superar essas dores, como que a gente pode vencer cada uma dessas aflições. Por isso, mais uma vez, é convidado todos que quiserem comentar, deixar seu comentário, uma observação, acrescentar em alguma coisa, fica à vontade para comentar aí, viu, pessoal? Começando aqui, então, as aflições pelo estudo da doutrina, da disciplina, do nosso espiritismo, a gente entende que a gente tem causas anteriores. Por que nós viemos ao mundo dessa forma? Por que nós estamos aqui com esse sofrimento? Por que um vem numa classe social alta, outro vem numa classe social mais desafiadora, que tem que passar por problemas financeiros? Quando a gente perde um ente amado, aquela dor tão forte no nosso coração, aquela pessoa que nos faz falta, que a gente entende que faz tanta falta no nosso coração, problemas de saúde que nós passamos, tantas aflições que a gente pode passar por esse mundo, e o que a doutrina nos mostra, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, nos mostra. Essa causa ela pode vir de vidas anteriores que antes, algumas vezes, nós podemos ter errado, e hoje estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para que a gente possa reparar essas dores. E Haroldo nos traz que muitas vezes, ainda nessa mesma encarnação, nossas questões morais ainda nos causam dor, ainda nos causam sofrimento. E a gente entende que, por exemplo, um crime, quando um de nós cometemos um crime, qual que é a aflição desse desvio moral que a gente teve? A dor, o que vai nos causar esse crime? Eles vai nos trazer ao remorso. Cometemos um crime e aí eu vou pensar, será que é isso que eu queria que meu filho fizesse? Eu estou cometendo um crime aqui, e como que seria se meu filho tivesse causado esse crime? É onde que o remorso nos traz essa dor. A cólera, por exemplo, a raiva. Alguém de vocês aqui sente raiva, tem raiva? Acho que todos nós, em determinado momento, já sentimos essa dor, essa emoção. E a raiva, alguém pegou e bateu no meu carro, vou lá assim com vontade de apertar o pescoço dele. Mesmo sendo espírita, essa vontade pode acontecer, né? A gente está num processo de evolução ainda. Mas a diferença é que a gente consegue se conter, consegue entender, e eu consigo pensar, refletir o que vai causar essa consequência. Penso, se eu fizer isso, eu vou para cadeia, então eu não vou fazer. Então qual que é a dor que a raiva nos traz? Ela nos traz uma dor, talvez uma dor
no estômago, uma causa física que está trazendo aflição só para mim mesmo. Às vezes o cara que bateu tem seguro, já está organizando todas as coisas, já vai pagar e ele não está passando por dor nenhuma. E eu, quando eu tenho raiva, ressentimento, isso vai me gerar um mal-estar, um problema de saúde. A inveja, por exemplo, quando nós sentimos inveja, não reconhecemos o valor que tem as nossas próprias vitórias e passamos a invejar as coisas dos outros. Então, a aflição do ciúme, por exemplo, que é o desespero, que às vezes a pessoa largou e naquele desespero a gente comete algum erro. Portanto, a gente entende que dentro dessa vida, assim como pode vir causas de vidas anteriores, todos os sentimentos, todo o processo que a gente passa aqui dentro desse planeta e a nossa reforma íntima que a gente faz ou que a gente não faz, são as consequências das aflições que a gente tem. Então, se eu trabalho forte para a reforma íntima, estamos todos no processo aqui de reforma íntima, estamos trabalhando, as nossas aflições vai começando a ficar mais menor, vai começando a diminuir. É onde que a gente começa a olhar, por exemplo, no caso do orgulho. Às vezes nós temos um orgulho tão alto e temos um status social, e dentro daquele status social começa a perder isso, perder coisas materiais, isso vai gerar um sofrimento em nós. Enquanto humilde, como que a gente pode ver? Se o humilde tiver uma perda, ele está ali, continua no seu trabalho, volta a trabalhar para poder conquistar coisas, porque é importante também nós termos nossas conquistas no mundo material, assim como nós também devemos trabalhar pelo plano espiritual. Então, se perdemos e estamos no sentimento de humildade, é mais fácil a gente conseguir e com isso a nossa aflição é menor. Assim como tem também causas anteriores, eu vou falar aqui algumas histórias que vêm, se alguém já tiver visto ou quiser comentar, já ouvi essa história, fica à vontade para comentar aqui também, que é, por exemplo, a do homem, que ele era um senhor de engenho, e com a mão ele chicoteava muitas pessoas. E chegou a tirar vidas, ele veio da outra vida e começou uma nova encarnação. E nessa nova encarnação ele era uma pessoa amada por todos, uma pessoa boa. E dentro do plano espiritual ele veio aqui com um acordo, que era perder um membro. Por todos os açoites, por todas as durezas que ele fez na vida. Só que nesse momento em que chegou a hora, que ele estava lá na máquina da indústria, que ele ia perder um membro, ele colocou a mão lá e ele perdeu só um dedo. Com isso a gente entende que mesmo nosso destino ele não está travado. Ele vai depender do empenho que a gente faz. Existe o que a gente acordou no plano espiritual, as dores, as aflições, tudo isso que a gente vai causar, mas de acordo com o nosso empenho, a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento espiritual, melhoramento moral, vai ser o que vai determinar os nossos sofrimentos aqui nesse mundo. E com isso a gente traz aqui a passagem do Evangelho que reforça isso, lembro, no Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, a gente tem aqui causas anteriores da aflição. Coloca aqui, entretanto, em virtude de axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeito que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essas causas devem ser justas. Ora, a causa procede sempre o efeito, uma vez que não está na sua vida atual, deve ser anterior a essa vida. Quer dizer, pertence a uma existente precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se faz, nem pelo mal que não se faz, se não fazemos o mal nessa vida, ou fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Nesse ponto a gente entende que às vezes o sofrimento que nos traz, a gente gera algum sofrimento e a gente acaba colocando Deus, algumas pessoas acabam se afastando um pouco de Deus, perdendo um pouquinho a fé, e aqui nos coloca com Deus sendo justo. A gente coloca isso muito no estudo, reforçando aqui que no mundo em que a gente vive não existe injustiça. Existem pessoas injustas, agora injustiça não, porque a lei de Deus é perfeita. Então nós não colocamos Deus como sendo a causa, e sim
os nossos erros, a nossa reforma íntima. Se não fizéssemos a evolução, se não tivéssemos ainda toda essa evolução moral, talvez a gente ainda estava vivendo lá nos primórdios, como vivia antes o homem lá na caverna, naqueles mundos primitivos, e a gente entende hoje dentro do estudo do espiritismo que ainda tem mundos mais primitivos do que o planeta Terra, assim como nós aqui estamos hoje no mundo de provas e expiações, e fazendo esse bem, apesar de todo o sofrimento que a gente encontra, por todas as causas que nós mesmos erramos e que estamos aqui para corrigir, para evoluir, fazendo nossa reforma íntima. O Espiritismo traz essa vertente de melhoramento, mas dentro desse mundo a gente ainda vai ver, existem questões que a gente pode ser feliz, relativamente feliz dentro desse mundo, porque plenamente feliz a gente vai ser em futuros mundos, em mundos evoluídos, onde que já estão almas mais evoluídas. E vamos caminhar para lá, mas mesmo assim a gente pode achar a felicidade aqui, a gente pode achar nosso propósito, algumas coisas que nós vamos conversar aqui ainda nesse nosso bate-papo. Trazendo aqui, além dessa questão, a gente entende que a vida ela é feita dessa forma. Então, a felicidade a gente pode entrar como tem altos e baixos, da mesma forma que aquele aparelhinho que mede o coração, quando a gente olha lá, ele marca lá para cima e para baixo, para cima e para baixo. No momento em que está em plena linha reta, que a vida nesse momento aqui ele se extinguiu. Então é da mesma forma, as aflições, as lutas, às vezes a gente está num momento que a gente tem um trabalho legal, e aí em outro momento já nem tanto. Isso é relatado de uma forma muito enfática, num livro psicografado por Chico Xavier, que ele conta a história de Abigail e Estevão. Chico nos traz essa psicografia muito bonita, e onde que o pai, vou relatar aqui um pouquinho para vocês, para a gente poder compartilhar e entender como que ele vence essas dificuldades, esses sofrimentos, a aflição, e como que é a recompensa dele nessa questão. Então, nessa psicografia, Chico nos traz a vida de Abigail e Estevão, Abigail e, no momento ainda, Gesiel, onde que o pai de Gesiel estava no lar, e naquele momento ele resolve sair para fazer compras, e ele vai até o mercado. Só que no caminho ele encontra o soldado romano. O pai, como judeu, como homem de Deus, na época que seguiu os ensinamentos de Moisés, responde a pergunta que o soldado romano faz, e o soldado romano não fica feliz com aquela resposta, e agride com palavras duras o pai. O pai, com a moral abalada, segue em frente e vai fazer compras. E nesse caminho, compra e retorna à sua casa. E novamente, no retorno da sua casa, ele encontra outro soldado romano. Só que dessa vez a resposta foi atendeu menos ainda a expectativa do soldado romano, que o agride fortemente. Só que dessa vez com socos, bofetadas. O pai volta para casa, abalado, triste, onde que é acolhido por Gesiel e Abigail, que os acolhe, que os abraçam. E o pai, revoltado, fica sabendo que o Estado romano tinha dado a oportunidade de quitar suas dívidas, aqueles tributos abusivos, e a chácara estava penhorada. E ele vai lá e fala: eu vou lá e vou reivindicar meus direitos, com todo o sofrimento que ele já passou, com todo o abalo, ele vai lá e resolve reivindicar seus direitos. Gesiel tenta aconselhar ele, fala: não, pai, não vai, isso é uma armadilha, é uma trama, fica com a gente aqui. Mas mesmo assim, o pai resolve ir. Chegando lá, acontece como previsto por Gesiel, e o Império Romano manda confiscar o espaço que era a única propriedade que eles tinham. Volta para casa revoltado, chateado. E a gente para refletir até nesse pequeno momento aqui da história, como que nós reagiríamos como espíritas, como nós reagiríamos como pessoas que pregam o amor, independente aqui, eu acredito que talvez aqui nem tenha tantas pessoas que são espíritas, mas pessoas que pregam o amor, como que nós reagiríamos a essa situação. Um pai que foi esbofeteado, nós iríamos querer vingança. Naquele momento, Gesiel abraça o pai e acolhe e fala para ele: pai, não faz a vingança, não vai lá tentar se retratar, vamos ficar aqui, vamos seguir, vamos continuar trabalhando e pagar nossos impostos. Mas o pai, infelizmente, ele age de forma a revidar tudo que tinha sido feito a ele.
E essa questão de revidar traz uma passagem interessante de Divaldo Franco. Divaldo, que fala que os maiores sofrimentos da vida dele foram as acusações que ele sofreu durante a sua vida, mas que ele nunca precisou revidar. As acusações que foram injustas, e ele mesmo assim nunca revidou. Divaldo diz que quem que revidava, quem que o protegia era Jesus. Por isso ele não precisava se proteger das acusações. E fica essa reflexão, assim como Gesiel, naquele momento, que acolheu o pai, mas sem indicar a violência. Assim como Divaldo Franco, que recebeu todas as acusações e mesmo assim nunca revidou. E teve esse legado maravilhoso que ele deixou para nós. Um legado que Jesus o protegeu. E acredito que está hoje nos braços e bem acolhido por Jesus. Assim a gente acredita e ora por ele. E continuando aqui a sua caminhada, o pai continua ainda nervoso, continua revoltado. Sabe quem que é o soldado romano que vai lá confiscar a propriedade e resolve mais uma vez agir com violência e com raiva. Ele elabora um plano para pôr fogo nas redondezas onde morava o soldado. Só que dessa vez ele não conta para Gesiel, porque ele sabe que Gesiel vai reprovar a situação. Indo em direção, vai até a casa, a chácara vizinha do soldado, põe fogo no pasto, volta para casa. Gesiel acorda durante a noite e é convidado pelos vizinhos para ir ajudar aquela região que está pegando fogo ali. Gesiel vai e ainda ajuda aqueles soldados a se salvarem. Acontece que logo em seguida, no dia seguinte, Roma obviamente já sabia da situação, pega o pai de Gesiel e Abigail, leva preso. A mãe deles, que já haviam feito a passagem, também não vai presa, mas Gesiel, Abigail e o pai vão para a cadeia em Roma. Abigail, com um canto maravilhoso, que mulher de Deus também, jovem, o povo acha muito bonito aquele canto e os romanos liberam ela. O pai não, o pai é condenado ao apedrejamento até a morte. Gesiel, muito fervoroso, tentando salvar o pai, se coloca no lugar e fala: não foi ele que fez isso, foi eu que tive o ato. Obviamente Roma sabia que não era, mas já que ele se colocou dessa forma, condena ele a ser escravo por toda a eternidade. O pai é executado a sentença e Gesiel é colocado num navio e é colocado dentro do porão do navio e enviado para a terra distante onde seria escravo. E naquele caminho ali, naquela época, as pessoas que contraíam doenças eram colocadas à parte. Ninguém queria chegar perto porque era transmitível. Então, tinha um governador, que pessoa importante, foi colocado junto com Gesiel lá no porão para morrer. Ele foi colocado apenas para morrer, só que ele era um governador, o nome dele era Paulo Sérgio. E Paulo Sérgio, o que Gesiel fez? Como homem de Deus, podia estar muito bem, como que nós estaríamos ali? Aquele que foi colocado junto comigo, um governador, estou colocado ali para ser escravo, ele poderia estar revoltado e deixar dele ter morrido ali. Mas, com todos os seus ensinamentos, com toda a sua fé em Deus, com todo o seu que era judeu na época, e praticou a bondade e a caridade, foi ali tratar de Paulo. Paulo Sérgio se curou, se recuperou, e ele deu a oportunidade para Gesiel se libertar. Falou: Gesiel, eu não posso te libertar, mas a partir desse momento eu vou te colocar na próxima cidade, você vai descer, você não vai falar para ninguém que eu te libertei, só que você vai mudar seu nome. A partir desse momento você vai se chamar Estevão. A partir daí, Estevão, que adotou esse nome, contrai aquela doença e tenta achar um lugar onde que ele estaria amparado, onde que ele estaria abrigado, e não acha ninguém, não tinha dinheiro, não tinha recursos. E por fim, o último lugar que ele chegou era na casa do caminho, na igreja, onde que estaria ali Pedro, Simão Pedro, Tiago e outros apóstolos, outros discípulos de Jesus. Naquele momento, eles acolheram ele, mostraram o evangelho para ele e fizeram essa boa nova, onde que ele passou a ser um exemplo. E naquele momento ali, também a irmã dele, que tinha sido liberta, se encontrou com Saulo, que naquela época
ainda era um doutor da lei, até que um momento ela falou para ele que tinha vontade de encontrar o irmão. Em certo momento ela encontra Paulo encontra essa casa do caminho, vai até lá, se sente ferido porque Estevão falou e decreta a morte de Estevão, resumindo a história para a gente poder terminar aqui. E no momento do apedrejamento de Estevão, a irmã reconhece ali, fica muito chateada, mas mesmo assim Paulo e ela se afastam, e quando eles vão se reunir novamente, ela já está à beira de fazer a passagem, faz a passagem. Com isso aí, daí para frente a gente já conhece a história, né? Saulo naquele momento vai na estrada de Damasco, tem um encontro com Jesus, e naquele encontro ali ele muda totalmente a sua vida, e encontra mais para frente com Paulo Sérgio também. Então o nome de São Paulo, que antes era Saulo, ele é trocado ali em homenagem a Paulo Sérgio, que lá na frente Paulo Sérgio dá o apoio para Saulo, que estava em dificuldades com a igreja, levando o evangelho ali, o evangelho que tinha que ser disseminado, teve algumas dificuldades, e Paulo Sérgio está ali, e Saulo naquele momento também, em homenagem à sua mudança de trajetória, passa a se chamar também Paulo. Isso a gente vê aqui um legado de aflição, um legado de sofrimento. Estevão, que a gente quase não vê falar, a gente ouve muito falar de São Paulo, temos uma das maiores cidades aqui no Brasil, com o nome de São Paulo que um grande apóstolo, disseminador do evangelho, mas e Estevão, com todo o sofrimento que teve, com todo o sofrimento que passou, vendo o pai sofrer, nunca se revoltou, vendo Paulo Sérgio, que deu o nome de Saulo, que se trocou apenas uma letra, que era Saulo, que passou para Paulo, sendo até no momento do apedrejamento, que não carregava raiva, olhou com amor, quis apenas compartilhar as passagens do evangelho que tinha aprendido ali com Ananias, quis apenas compartilhar o que tinha aprendido com Simão Pedro, e continuou com amor. E mesmo depois da passagem, como relatado por Chico, continuou em orientação, continuou com mentoria a São Paulo. Por isso a gente vê que todas as aflições que a gente passar, muitas vezes são bênçãos. Às vezes, num momento, a gente pode se revoltar, mas, como dito por Haroldo, quando a gente tem muito para reclamar, a gente tem ociosidade. Quem trabalha, quem faz, às vezes tem mais o que fazer para evitar reclamações. E a gente, nesse sentido, Estevão, com tantos sofrimentos, passou pela sua jornada, cumpriu sua missão, deixou seu legado de forma brilhante. É o que a gente busca para fazer na nossa vida. Quando os sofrimentos estiverem tão altos, que a gente possa pedir ajuda, que sempre vai ter alguém para nos ajudar, assim como Estevão ajudou Paulo Sérgio, assim como Paulo Sérgio ajudou Estevão libertando ele. Na nossa vida aqui também sempre vai ter um irmão para nos ajudar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, seja qual for a comunidade que nós estivermos frequentando, sempre vai ter um irmão para nos levantar a mão, para nos apoiar, e nesse caminho diminuir um pouquinho mais o nosso sofrimento, as aflições que a gente passa, porque tudo passa, a vida é sempre de altos e baixos, e no momento que a gente está melhor, que a gente possa dar a mão para aqueles que estão em outras situações, no momento que a gente vem em outra situação, que a gente tenha abertura para pedir ajuda, porque toda dificuldade ela vai passar. Com isso, para deixar mais enfático aqui, que nós, como espíritas, não somos sofredores, a gente entende que a felicidade que existe no mundo, em outros mundos, ela é muito maior. Mas a gente pode achar uma felicidade aqui dentro desse mundo também. Tem uma questão que fala sobre isso, que é a questão do Livro dos Espíritos, 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos? Essa é uma pergunta, e os espíritos respondem de uma forma muito simples, uma forma enfática. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Com isso a gente entende o quê?
se a gente está na humildade, se a gente tem o necessário, a gente pode trabalhar para ter um conforto, sim, mas se a gente está satisfeito com o que a gente tem, se a gente está satisfeito com o que nos fala aqui da vida material, do necessário, a gente vai encontrar mais felicidade. E para a vida moral, se a gente consegue nos evoluir, fazer a nossa reforma íntima, a gente vai encontrar mais felicidade e fé na vida futura. Esse é um grande propósito. A gente tem uma passagem também de Viktor Frankl, não sei se vocês já conhecem, quem quiser comentar, caso alguém já leu a história de Viktor Frankl, ele passou pelo Holocausto. E Viktor Frankl ele escreveu um livro também, ele fez como psicólogo, ele fez a logoterapia. E lá, dentro do livro dele, ele escreve sobre a fé no futuro. O que fez ele passar por ver a família dele dentro do Holocausto, se perdido no Holocausto, ter aguentado a pressão psicológica que era aquilo, sem tirar a própria vida, foi o propósito. E é isso que Viktor coloca para nós, é isso que o livro dos Espíritos coloca para nós. O que vai nos ajudar a vencer e sair do sofrimento são os propósitos. E quando nós estamos no propósito, encontrar a direção a Deus, ou um propósito que nos faz feliz, alguma coisa que nos dê felicidade, e isso nos faz que a gente caminhe em direção à felicidade de forma mais enfática, melhor. E para a gente finalizar aqui, gostaria de compartilhar uma mensagem de Bezerra, Dr. Bezerra, que deixou para nós. Se a sombra nos envolve, acendemos a luz da oração dentro de nós. Que nós possamos estar sempre em oração e ter a fé no propósito, no que a gente encontra como propósito na nossa vida. Que o nosso propósito possa ser Deus, Jesus, certo de que estamos aqui para nos conciliar com nós mesmos, fazer o melhor de nós para cada um, para os irmãos que estão aqui. E dentro de cada um possa ter a oração, a fé, que nós possamos achar a luz. Obrigado a todos vocês por esse momento de luz aqui. Jesus abençoe a vida de cada um, abençoe a semana de cada um. Fiquem com Deus.